Boa noite a todos os irmãos, irmãs, sejamos todos bem-vindos a essa casa de estudos, de reflexões, à luz do conhecimento espírita, que possamos ter aqui uma noite agradável, de harmonia, de paz, para que possamos, ao sair daqui, sairmos mais reconfortados, mais felizes, mais harmonizados. Para a gente iniciar então as atividades da noite, eu vou ler uma pequena mensagem muito boa do Espírito André Luiz, através da mediunidade do Chico Xavier, que tem como título Desejos. E ele vai dizer assim: desejo é realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos, e atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê, e como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem, e terá amanhã o que deseja hoje. Campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sublimando a vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas. Então, meus irmãos, convido a todos nós para nesse instante elevarmos o nosso pensamento em oração, buscando mentalizarmos a figura do Mestre Jesus, a figura de Maria, mãe de todos nós, esses seres sublimes que velam pelo nosso crescimento, que nos inspiram para o bem. Em Teu nome, Senhor, é que nos reunimos nesta seara, buscando refletir em torno dos Teus ensinamentos, das leis que regem a vida. Permita que os espíritos amigos possam transmitir a cada um de nós as inspirações, as orientações necessárias à nossa mente, ao nosso coração, trazendo-nos a luz que necessitamos, a harmonia para o corpo, a orientação para a nossa caminhada. Que as Tuas bênçãos, Senhor de paz, possam estar conosco, para que tenhamos uma noite de bons estudos, boas reflexões. Em Teu nome, iniciamos as atividades da noite. Meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos trabalhar este tema. São chegados os tempos. E tem a ver com o sermão profético que Jesus, quando esteve aqui na Terra, falou. De tempos de transformação, né? Tempos de certa confusão, de dores, mas tempos que iriam nos colocar num patamar, numa posição melhor. E quando a gente vai estudar a doutrina espírita, nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, que é o livro base da doutrina,
E ele é dividido em 4 partes. Na terceira parte são as chamadas leis morais. Dentre estas leis morais, há uma lei chamada lei de progresso, onde nós vamos ver que tudo progride, tudo evolui. Nós progredimos espiritualmente e o planeta que nos abriga também. Há um desenvolvimento tanto no aspecto físico, de ajuste da vida, das condições aqui de vida no planeta, mas também uma evolução moral. Então é como se estivéssemos numa escola que periodicamente eleva o seu nível de escolaridade, de estudo, em que abriga alunos cada vez mais amadurecidos, mais preparados. E os espíritos têm nos alertado, desde o tempo de Kardec, que nós estamos nos encontrando num período onde essa transformação está se acelerando. E nós estaremos mudando de patamar, onde o patamar atual em que o mal ainda tem muita evidência, vai deixar de ter, e o bem vai passar a sobrepujar. Então, quando a gente fala em são chegados os tempos, o objetivo é que a gente reflita sobre o nosso tempo pessoal, no sentido de que, será que somos os alunos que já estamos preparados para viver neste mundo melhorado? Será que estamos aproveitando esse período reencarnatório para angariarmos aqueles valores morais que ainda nós não angariamos? Então eu inicio as reflexões com essa linha do tempo, que eu acho muito interessante. Ela se baseia num estudo feito por Haroldo Dutra Dias e com base numa entrevista do Chico Xavier para a revista da LBV, lá na década de 50. E nessa entrevista, o Chico vai falar que o Emmanuel, o seu mentor espiritual, está dizendo, e ele vai narrando aquilo que o Espírito está falando. E o Emmanuel vai dizer que a vida aqui na Terra tem um ciclo de mais ou menos 520 anos, dentre vários os ciclos que existem. Este ciclo tem um ciclo, então, de 260 mil anos de atividade, onde a vida floresce, e 260 mil anos de letargia, de descanso, se a gente pode falar assim, como um inverno e verão. Provavelmente é onde, do ponto de vista do nosso Sol, dos planetas, onde o nosso sistema transita dentro do universo. E aí ele vai traçar aqui uma sequência no tempo deste nosso último ciclo de atividade, desses últimos 260 mil anos. E eu coloco essas informações para a gente ver que tudo está planificado aqui na Terra. A vida aqui na Terra é um projeto grandioso e perfeito. Não há caos, não há desordem, não há nada fora do previsto. Então ele vai dizer que cerca de 200 mil anos antes de Cristo, iniciou um novo ciclo de atividade. Leva mais ou menos uns 60, 64 mil anos até que as condições climáticas favoreçam a vida. E aí ele vai dizer uma informação interessante, que a cada 28 mil anos, mais ou menos muda o ciclo da raça que está habitando aqui o plano físico. É mais ou menos o período em que a Terra leva, porque a Terra ela é como se fosse um peão, né? E quando aquele peão começa a parar de rodar, ele faz um certo ângulo nos polos. E esse movimento leva mais ou menos 28 mil anos aproximadamente. E quando acontece esse processo,
uma nova safra de pessoas reencarna no planeta. Então passaram-se 2 raças mais primitivas, depois ele cita a raça lemuriana, já era um pouco mais evoluída, depois a Atlântida, que era um pouco mais conhecida dos espiritualistas. Há cerca de 30 mil anos antes de Cristo, começaram a vir espíritos exilados de um outro orbe, que depois a gente vai trabalhar um pouco essa questão. Há 4 mil anos antes de Cristo, começa então uma etapa final da raça atual, que é a raça ariana, que iniciou lá em 25 mil anos antes de Cristo. Dentro dessa lógica, essa raça está findando a sua jornada, seus aprendizados, agora no ano 3000. Então, desses últimos 28 mil anos, nos encontramos no último milênio. E obviamente que essa mudança não é como ligar ou desligar um disjuntor. É um processo gradativo, num determinado ritmo, num determinado sentido. Então, quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, nós estamos falando dos últimos 7 mil anos. Quando ela fala na Gênese, na vinda de Adão e Eva, ela está falando de um povo que veio a partir de 4 mil anos antes de Jesus. E o Apocalipse, que alguns temem como se fosse o final, o fim do mundo, que não é, mas é o fim deste ciclo de 28 mil anos. O Apocalipse, como data então específica, seria o ano 3000 depois do Cristo. Mas Emmanuel vai nos dizer assim, passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelinho maravilhoso. Tudo passa. Todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, planetárias, tudo tem o seu ciclo, tem o seu momento de ascensão e queda. E tudo isso é preparado por amor divino a todos nós, como uma casa, um ninho, um lar. E Deus semeia-nos aqui e dá-nos as oportunidades para que a gente cresça, para que a gente evolua espiritualmente. Então Kardec vai dizer, quando a humanidade está madura para transpor um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Como se pode dizer também que em tal estação eles chegaram para a maturação dos frutos e para a colheita. Então, os tempos divinos já estão previstos, já estão organizados. Cabe a cada um de nós prepararmos-nos para que estejamos, como aqueles trabalhadores da última hora, dispostos ao trabalho, a arregaçar as mangas e servir na seara divina. E ele segue, foi a um desses períodos de transformação, ou se quiserem, de crescimento moral, que chegou a humanidade. Então, estamos vivendo o ápice desse período de transformação. E todas as confusões, as dificuldades que a gente observa no mundo, são naturais, onde você vê valores carcomidos, valores atrasados, que estão sendo suplantados, e uma nova concepção, mais focada no bem, na justiça e no amor, estão se sedimentando. Talvez hoje a gente olhe para o mundo e não perceba isso, mas se a gente olhar as leis, elas estão evoluindo. E a gente às vezes comenta nos estudos que talvez há 2000 anos os estádios eram usados
para empalamento das pessoas, para queimar as pessoas nas fogueiras, e hoje são usados para assistir um jogo de futebol. Às vezes ainda tem um pouco de violência, tem um pouco, mas nem se compara ao que era no passado. Só que a evolução ela é gradativa, ela é lenta, e às vezes numa vida, numa encarnação, a gente não percebe tão nitidamente esse processo. E Emmanuel vai nos fazer uma advertência muito interessante num livro chamado Emmanuel, que foi psicografado em 1938. E ele vai falar sobre a festa de Baltazar, fazendo uma comparação com os tempos que estamos vivendo. E essa é um relato interessante, que Baltazar era filho do rei da Babilônia. E ele resolveu dar uma festa grandiosa. E durante a festa, ele resolveu trazer para que eles tomassem vinho e tal, as pratarias e o ouro que eles surrupiaram lá do templo de Jerusalém. E eles estavam naquela festa, naquela bebeção e tal, quando aconteceu um fenômeno muito interessante. Uma mão luminosa surgiu no ar e escreveu na parede 3 palavras. E ficaram todos os convidados assustados com aquilo, com aquele fenômeno, né? Escrito na parede em letras de fogo, assim, queimado mesmo. E as pessoas não conseguiram, não entendiam o que significavam aquelas 3 palavras. E aí chamaram o Daniel, que era um profeta, e que tinha, vamos dizer assim, a fama de saber identificar esses enigmas, entender dos sonhos. E aí ele vai, Daniel, desvendar o que estava escrito nessa mensagem. Mas aí Emmanuel diz assim: de cada vez que os homens querem impor-se, arbitrários e despóticos, diante das leis divinas, há uma força misteriosa que os faz cair, dentro dos seus enganos e de suas próprias fraquezas. Aí ele segue: a impenitência da civilização moderna, corrompida de vícios e mantida nos seus maiores centros à custa das indústrias bélicas, não é diferente do Império Babilônico que caiu, apesar do seu fastígio e da sua grandeza. Nessa festa, depois que a festa aconteceu, os exércitos de Dario invadiram a Babilônia e o rei foi assassinado nesta mesma noite, poucas horas depois. Então foi uma profecia que se cumpriu muito rapidamente. Daí Emmanuel faz essa comparação. No banquete dos povos ilustres da atualidade terrestre, leem-se as 3 palavras fatídicas do festim de Baltazar. Uma força invisível gravou novamente Humane, Tecel, Fares, na festa do mundo. Que Deus, na sua misericórdia, ampare os humildes e os justos. E essas 3 palavras significavam, na verdade, uma sequência de medidas e contagens. Significava o quê? Que as ações daquele poderio da Babilônia foram contadas, foram depois pesadas na balança e foram consideradas em falta, em desacordo com a lei divina. E então houve a divisão das sementes, a divisão do objeto que estava sendo posto na balança. Como se nós disséssemos a divisão do joio e do trigo. Então é um processo que está se acelerando dessa divisão do joio e do trigo.
E os espíritos que se mantiverem rebeldes ao bem, que se mantiverem fazendo o mal e sentindo o prazer de fazer o mal, esses não terão mais acesso a estar nesse mundo infligindo e impingindo dor à maioria. Então Emmanuel vai dizendo a Caminhos da Luz: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. Francisco Spinelli, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, também vai dizer: a mudança planetária será radical, porque o progresso é inabordável e ninguém pode detê-lo, porquanto está entre as maravilhosas leis de Deus. Então Kardec diz: havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, das pessoas que moram aqui no planeta Terra. E ele diz: as pessoas que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam um obstáculo ao progresso. E aí a gente lembra da saga contada por Emmanuel no livro A Caminhos da Luz, quando ele fala que havia um planeta vinculado a um sol chamado Capela, na constelação do Cocheiro, que estava exatamente participando, enfrentando esses tempos que nós vivemos agora na Terra. Isso há cerca de 30 mil anos, né? Onde a mudança de patamar exigia que certos espíritos que lá estavam, que moralmente não acompanharam o desenvolvimento do planeta, que precisavam ser excluídos de lá, exilados de lá. E então, milhões de espíritos foram recambiados aqui para o planeta Terra, numa época em que aqui os seres que viviam ainda eram próximos ao macaco, ainda viviam nas cavernas, numa condição muito simples. Daí a gente vai ver aquela história do paraíso perdido, né? Adão e Eva viviam no paraíso. São essas populações de espíritos que viviam num planeta, imaginem, com luz elétrica, com conforto da tecnologia, e que de uma hora para outra precisaram vir e voltar a trabalhar com o fogo, trabalhar com os elementos básicos da natureza, sem os confortos próprios, sem a presença de espíritos que seriam da família, espíritos queridos que ficaram lá em Capela. Então ele diz: as grandes comunidades espirituais, diretora dos cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração, e impulsionando simultaneamente o progresso de seus irmãos inferiores. Então, da mesma forma que para eles era uma punição, mas um meio de crescimento, de desenvolvimento, também era um meio de desenvolvimento para os que aqui habitavam, porque eles traziam então a razão, a inteligência mais desenvolvida. E aí, nesse processo agora de exílio que está acontecendo, da Terra para outro orbe inferior. E aí eu lembro desse diálogo
que a médium Eigorina de Sacramento comenta, que um dia ela foi conversar com o Chico e ela diz: ao me aproximar após cumprimentá-lo, o Chico me disse: Eigorina, você também escuta o choro e as lamentações deles, não escuta? E ela disse: de quem, Chico? Eu não estou entendendo. E ele explicou: os espíritos rebeldes ligados ao mal estão sendo excluídos da terra. Com a permissão de Jesus, os benfeitores espirituais os levam para a lua. De lá, são conduzidos para mundos bem mais inferiores que o nosso. Mediunicamente, ouço o choro deles. Observando o meu espanto, ele concluiu: a lua é uma plataforma da terra. Você também escuta os lamentos, não é? Então, o Chico, na sua mediunidade, ele captava aquelas lamentações desses espíritos que desde a metade do século passado já estão sendo gradativamente expurgados. E eles lamentam não porque se transformaram ou porque se arrependeram. Lamentam porque foram retirados das suas cavernas, dos seus antros de escuridão no plano espiritual. O inferno, como diz o Dante, tem muitas almas ainda lá que ainda têm dificuldade de aceitar o bem. E gradativamente a espiritualidade está fazendo esse trabalho de limpeza dessas regiões de treva. Nesse livro, No Rumo do Mundo da Regeneração, o espírito Manuel Filomeno de Miranda vai relatar onde eles estavam, então, numa cidade, visitando uma cidade nessa região de treva, onde espíritos perversos estavam no tempo da pandemia tentando incutir, através da obsessão negativa, o desejo do suicídio, o desejo dos desequilíbrios sexuais. E então, ele relata esse trabalho de engenharia, onde as forças espirituais, vou dar um spoiler, mas é importante, as forças espirituais levaram toda a cidade espiritual desses seres para recambiamento para um outro lugar. Então é um trabalho grandioso e que a gente no futuro, em algumas décadas, perceberemos a diferença. Porque muitas pessoas se desequilibram, entram em depressão, fazem muitas bobagens, muito por inspiração negativa desses espíritos perversos. E na medida que o ambiente espiritual começa a ser sanado, em que as vibrações densas vão sendo diminuídas, as pessoas aqui vão tendo um pouco mais de condições e de fortaleza de vencerem as suas tendências inferiores. Então ficarão aqui no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade, sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz, desde o princípio. E Emmanuel nos diz: o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo, e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, tenhamos otimismo e confiança. Talvez venham terremotos, maremotos, problemas de guerras, de fome, como sempre houveram. Mas todos os processos, eles têm tempo de início e de fim. E se nós nos mantivermos firmes e alinhados aos propósitos, aos valores do Cristo, nós vamos passar por tudo e vamos sair lá na frente mais fortalecidos e mais capacitados para este mundo melhor. E para encerrar, eu gostaria de trazer uma mensagem psicofônica do espírito de Bezerra de Menezes,
no ano de 2010, por conta do encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro. E é interessante porque ele já vai dizer que para os espíritos, o mundo de regeneração já iniciou. Mas é como depois da meia-noite, né, que você acha que ainda está escuro, mas já se avizinha o início da madrugada e um novo sol há de surgir, um mundo novo e melhorado. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial, a data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhardes na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras, mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros deblaterem, que nós outros guardemos nos refórios da alma
o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos, os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, deseja muita paz, filhas e filhos do coração. Para aqueles que talvez não estejam muito familiarizados com a comunicação mediúnica, é bem natural. Um fenômeno de alguém que tem a sensibilidade de captar o pensamento do espírito e consegue verbalizar isso para que a gente possa ouvir essa mensagem tão bela, né? Então, que nós possamos refletir em torno dessa guerra interna que precisamos travar contra o nosso eu negativo, o nosso eu que ainda não está pleno de amor, e que possamos estar aptos a esse mundo novo que já se avizinha. Então, meus irmãos, vamos novamente elevar o pensamento em prece. Nesse momento em que a espiritualidade transmite, através dos médiuns passistas, as energias espirituais, magnéticas, necessárias para a harmonia do nosso corpo e do nosso espírito. Que nesse instante, Senhor, possamos estar receptivos para assimilar essas vibrações amorosas, promovendo uma renovação do nosso íntimo. Auxilia-nos, Senhor, para que a cada instante possamos estar te buscando nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso olhar, a fim de identificar sempre a oportunidade para servirmos, para aprendermos, para assimilarmos as lições que a vida nos procura trazer. Ampara, Senhor, aos nossos familiares, aos nossos colegas de trabalho, a todos aqueles irmãos que saibamos estarem passando por processos de dor, que cada um possa receber, segundo a sua necessidade, o amparo, o ensejo à renovação, a esperança, a fé, a coragem. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois sabemos que teu é o reino, é o poder e a glória. Santíssimo Deus e Pai Celestial. Meus irmãos, o passe foi ministrado. Que todos nós possamos retornar aos nossos lares com essas energias de paz e de luz. Uma ótima semana e até quarta-feira que vem, se assim for possível.